Eu não tenho a visão, perdi os 2 globos oculares, eu uso prótese nos 2 olhos. Ele tentou me enforcar, né? Não sei com o que, se foi com as mãos, não sei. E eu devo ter desmaiado na hora, né? Pela não ter aguentado, já tinha sofrido os espancamentos, então eu devo ter desmaiado e ele achou que eu estava morta e deixou. Quer dizer, arrastou meu corpo pro meio do mato, né, para esconder e foi embora. Só que eu só tinha desmaiado, né? Graças a Deus. Foram 2 anos de sofrimento e isso eu não desejo para ninguém, porque deixou marca e essa marca vai ser sempre, toda vez que eu olhar pro espelho, sempre eu vou lembrar na agressão que eu sofri. Ele morava sozinho e nós estávamos discutindo e eu decidi ir embora. Ele não deixou, ele me trancou lá e eu tentei fugir da casa dele. Eu corri, ele correu atrás de mim e me buscou pelo cabelo. E me arrastou até a casa dele. E lá eu sofri algumas agressões como socos, chutes, até eu desmaiar mesmo e eu não lembrar mais do que aconteceu. Sou casada com ele há 10 anos. Eu vim morar com ele quando eu tinha 16 anos. Assim que eu fiquei grávida da nossa primeira filha. Aí a minha mãe não me aceitou dentro de casa e me fez morar com ele. Depois disso, a gente se mudou da cidade onde eu não morava aqui no estado de São Paulo. E já se passaram longos 10 anos aí, e eu e ele junto, e longos 10 anos que eu sofro violência doméstica. A origem patriarcal é uma origem histórica, tá? Então tá incrustada na nossa cultura, nas nossas instituições, que é a ideia de que o homem tem a posse e o direito de decidir sobre a vida e a morte das mulheres. A gente passa a chamar de violência de gênero muito recentemente, mas a violência, ela acontece de modo geral contra mulheres. Como eu disse, há uma série de dispositivos de poder que percorrem toda a história. Na modernidade, a gente tem essa violência que é associada à mulher no sentido de ela é naturalmente inferior, ela é naturalmente subalterna, logo pode-se fazer o que se quiser com ela. A gente sabe que a violência doméstica sempre existiu, então nós não tínhamos esses números altos antigamente, mas a gente não tinha a demanda, a gente não tinha a notícia do crime, porque as vítimas não se sentiam confortáveis de procurar a delegacia, de denunciar. Muitas ainda hoje acreditam que a violência faz parte do relacionamento, estão inseridas num relacionamento que chama-se um relacionamento abusivo, né? E elas acham que é normal a ofensa, a ameaça, a agressão física. Quando houveram as agressões físicas, ele realmente me fez entender que a culpa era minha, que eu tinha provocado ele, que eu tinha machucado ele emocionalmente. Ele tinha bebido, ele estava bem bêbado e a culpa era minha por ter provocado. Então, na realidade, eu ainda não tinha entendido o quão grave isso era. Eu ainda não tinha entendido que a culpa era só dele, a atitude só dele. Então, por isso eu me calei, porque até então a culpa era minha. E hoje em dia, para a família dele, quem passa como sem vergonha é eu, de eu não ter feito o que eu fiz. E todo mundo sabia o que eu passei aqui dentro. Muitas pessoas vão te julgar, vão te condenar pelo que fez, independente se você tiver culpa ou não, porque você percebe o quanto que as pessoas, né, te condenam por algo que não te conhece, a maioria não te conhece, e vai falar, vai te julgar. E hoje eu aprendi a lidar com isso. Fala que se eu fizesse as coisas como deveria ser feitas, ele me batia, que se eu deixasse a casa do jeito que ele gosta, isso não aconteceria, que se eu não ficasse falando para as pessoas do jeito que ele é. Então não só ele me culpando, mas eu também me sinto culpado às vezes de não conseguir sair desse ciclo, de não conseguir pedir ajuda para alguém. E a gente tem uma cultura machista, né? Que insiste em colocar as mulheres apenas na cozinha, né, ou seja, nos serviços domésticos. E aí toda vez que ela abandona essas performances domésticas, ela é culpabilizada, vamos dizer assim, né? Ela saiu da casinha, então por isso fica a violência justificada. Então sempre há uma tentativa de colocar que a mulher que segue os padrões normativos, que é essa ideia da mulher que se subjuga, se renuncia e que é menor do que um homem,
se ela se coloca nesse papel, então nada vai acontecer com ela. Então, se algo aconteceu, é porque ela fugiu desse papel. Logo, é culpa dela. É assim que é estruturada essa cultura do machismo. A gente vê uma utilização do corpo da mulher para vender. Isso é uma coisa horrorosa. Então, isso está passando a mensagem que, olha, se o corpo dela serve para vender, serve para outras coisas, inclusive para ser agredida quando ela não faz o que eu quero. Entendeu? E aí, muitas vezes, a mulher ela é culpada, ela acaba sendo culpabilizada por essa violência, exatamente por conta essa naturalização da relação de poder. Então, é quase como assim, a mulher ela tem funções muito definidas, então a mulher ela é a mulher casta, é a mulher que está a serviço do seu marido, está a serviço, ele tem o poder de decidir sobre a vida dela, e caso ela não cumpra, ela não atenda de alguma forma, ela viole essa norma, essa grau de hierarquia, ela merece uma punição. Tenho medo de ele me matar enquanto eu estiver dormindo, ou ele me pegar desprevenida na vida do serviço, porque eu sei que ele é capaz de fazer isso, e se caso eu pedir o divórcio, o que eu venho tentando fazer há muito tempo, eu sei que eu vou ser só mais uma dessas mulheres que entram nos números de mulheres assassinadas pelos companheiros. Porque os autores de agressão, eles não só praticam agressão, como junto da agressão eles fazem ameaças também, né? Então, a mulher, por exemplo, que apanha, geralmente apanha ouvindo, olha, se você contar para alguém, eu vou terminar o serviço. Então, eu acho que o fator psicológico que mais impede a mulher de acessar os serviços, buscar ajuda, é a questão do medo. Eu ameaçava elas, eu falava que se elas fizessem alguma coisa, fizessem alguma denúncia, eu iria matar elas, ou eu ia fazer algo com ela, sabe? Evitar a denúncia pode ser muito mais prejudicial não só para a mulher, mas para a família em si. Então ele tem que aconselhar ela nesse sentido e percebendo que há fatores psicológicos, outros tipos de violência envolvidos, encaminhar ela para os órgãos específicos de análise e de proteção da mulher. Não só efetuar a denúncia, exige um acompanhamento um pouco mais rígido, um pouco mais próximo do cliente nesse sentido. Eu acredito que a violência começa dentro da família e é dentro da família que você tem que começar a educar os seus filhos, os membros daquele núcleo familiar que a violência não pode existir, que ela não faz parte, a violência não faz parte do convívio familiar. A Lei Maria da Penha, ela prioriza, ela protege o tipo de violência que ocorre no âmbito familiar ou na residência com a família, ou nos casos em que há uma relação íntima entre as partes, no caso o agressor e a vítima. As outras hipóteses de violência fora desses três casos, eles são compreendidos pelo Código Penal como um crime comum. Não é uma lei específica que regra essa relação. A Lei Maria da Penha não prevê punição, ela prevê um procedimento diferente para os casos que envolvem violência doméstica, né? As penas são as previstas no Código Penal. O que diferencia é que a Lei Maria da Penha dá um tratamento diferente nos casos onde a vítima noticia uma violência doméstica. O problema da violência contra a mulher não é falta de lei. Lei nós temos. O problema é a aplicação dessa lei. Então, a gente sabe dos problemas que tem, por exemplo, a delegacia da mulher, delegacia que não funciona 24 horas, não funciona nos finais de semana, delegacias que os profissionais são muito pouco preparados para lidar, né? E não só dentro da delegacia, mas todos os profissionais da segurança pública muitas vezes reproduzem a culpabilização da mulher, reproduzem a banalização em relação à ameaça contra a mulher. Então isso é um problema sério. Adolescente está na rua 4h30, 5h30 da madrugada, foi pro baile, pra balada, não... Isso na vista da sociedade não é bom, né? Porque as mulheres têm que aprender, não as mulheres a se defender dos homens, a se proteger dos homens, mas os homens a respeitar as mulheres. E as mulheres têm que aprender que se ela for violentada, se ela for assediada, aquilo não é responsabilidade dela.
Aquilo é responsabilidade do agressor que cometeu aquilo e da sociedade que compactua com esse tipo de violência. Então, a culpabilização, ela tenta inverter a situação, né, da cultura e culpabilizar a mulher individualmente, para que a mulher se sinta sinta que ela causou aquela situação e não recorra a qualquer meio jurídico ou de alguma forma de resolver aquele crime. Então, na realidade, o que há de se mudar é essa mentalidade que a violência não é nada demais. Quantas vezes a gente já ouviu de marido falar assim, mas eu bati na minha mulher. Entendeu? Como assim? Ela é minha propriedade, ela faz parte, né? Então, na realidade, isso tem que mudar. Eu acho difícil para uma mulher, quando ela sofre um relacionamento abusivo, aquele cara, ele consegue transformar na mente dela que ela precisa dele, que ela não é nada sem ele. Então, assim, era uma mistura de eu achava que gostava dele, tinha medo de perder ele, e ao mesmo tempo eu tinha medo de denunciar ele e ele me machucar mais. A violência psicológica, ela sempre vai acompanhar todas as outras violências. Não existe violência física sem violência psicológica, não existe violência moral sem violência psicológica, tá? Então, e é sempre a violência psicológica é a mais danosa, porque ela pega na identidade da pessoa. E você naturaliza a cultura da mulher como um corpo, né? A mulher é um objeto, um corpo que está ali disponível e que o homem tem a liberdade, né? Tem o direito de assediar, de tocar sem um consentimento. Eu não aconselharia jamais o silêncio de uma violência, né? Mesmo que seja uma violência psicológica do tipo xingamentos, né? Do tipo obrigar a ficar dentro de casa, mesmo que seja esse tipo de violência, que ela faça a denúncia sim, que ela procure ajuda sim, porque no silêncio é que o autor da agressão trabalha e cresce. Não adianta nada você só punir, você tem que fazer essa mentalidade mudar, né? A punição é importante, mas é importante que você aprenda, ensine, né? Modifique essa conduta violenta. Mas aí eu paro e penso, tô viva, tive a chance de sobreviver. Então eu tenho que dar a volta por cima, eu tenho que mostrar que eu sou muito melhor do que o que aconteceu. A gente não pode tratar a mulher como se nada tivesse mudando, a gente está percebendo isso e eu acredito que a própria sociedade vai se autoajustando a essa mulher que está inserida no mercado de trabalho, que estuda, que trabalha, que cuida da família, cuida dos filhos. E tem que estar em iguais condições com os homens. Ser mulher é um desafio e é uma luta, né? É uma luta cotidiana, uma luta para se empoderar, para ter respeito, mas é um desafio bom. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente do